Olá, amigos, é muito bom tê-los aqui mais uma vez e sejam bem-vindos ao culto da Igreja Central de Maricá. Queremos que você deixe aqui o seu pedido de oração no chat para que possamos orar pelo seu pedido, porque durante a semana, durante os dias que vamos estar aqui nesse culto, vamos orar pelo seu pedido. É muito bom tê-lo aqui nesse culto, que Deus realmente possa abençoar você e que a pregação possa realmente chegar ao seu coração, que esse é o nosso desejo. Tudo que fazemos durante todo esse nosso trabalho vai ser com muito carinho, com muito amor para você, espectador, e também os amigos que nos assistem nesta noite. Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos para mais um culto. E hoje, antes de abrir a palavra, vamos curvar nossas frontes e louvar o nosso Senhor através de uma oração. Senhor, muito obrigado por este dia, por todos que estão assistindo esse culto, que o Senhor possa tocá-los com a sua palavra e que eles sintam a sua presença onde quer que eles estejam. Senhor, que eu não fale, mas que o Senhor fale através de mim. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Hoje o texto da pregação se encontra em Salmos, capítulo 51. E a gente vai refletir um pouco sobre a questão do arrependimento. Às vezes a gente pensa em algum erro que a gente cometeu e nós mesmos não conseguimos nos perdoar. A gente sabe, a gente ora a Deus pedindo para que Ele perdoe, mas nós mesmos não conseguimos nos perdoar.
E no Salmo 51, que é o salmo que Davi escreveu após ele ter matado o marido de Betseba e Natã ter revelado isso a ele, e ele escreveu esses versos aqui. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito. Me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aqui a gente para no verso 10 para refletir um pouco e nos colocar no lugar de Davi. Davi cometeu não só um pecado, ele cometeu vários só nessa sequência. A partir do momento que ele olhou para Betseba, ele já cobiçou a mulher do próximo. E ele arquitetou todo um plano para que ele pudesse ter aquela mulher, que não é dele. Ele cometeu assassinato, pedindo para que colocasse o marido dela na frente da batalha. E ele fez aquilo tudo como se Deus não estivesse vendo. Quando o marido dela morre, e depois de um tempo Natã vem e revela a ele que Natã sabia que foi ele que mandou matar, ele se arrepende do fundo do coração dele. E muitas vezes a gente faz que nem Davi. A gente finge que Deus não está vendo. A gente sabe que Deus vê tudo, mas a gente faz as coisas como se Deus não estivesse ali, como se Ele não estivesse observando. E depois, quando a gente dá de cara com o nosso próprio pecado, a gente pede perdão. Mas mesmo pedindo perdão, aquilo fica na nossa cabeça de um jeito que mesmo Jesus jogando nas profundezas do mar, a gente não jogou. A gente não se perdoou e a gente está sempre ali pedindo perdão pela mesma coisa. E às vezes eu imagino Deus olhando pra gente falando, poxa, mas você já pediu perdão, eu já perdoei isso. Por que você fica trazendo isso toda hora? E com Davi eu acredito que não foi diferente. Porque quando a gente comete um pecado e pede perdão, mesmo com o perdão de Deus, não anula as consequências do nosso pecado. E a gente costuma achar que só porque ele perdoou, a gente não vai colher as consequências. E é errado. Por exemplo, ele perdoou Adão e Eva. Mesmo ele perdoando Adão e Eva, a gente e Adão e Eva colheram as consequências do seu pecado. Então, toda essa questão de Davi faz a gente refletir que não importa o tamanho do seu pecado e o quanto ele te envergonha. Deus, se você quiser, Deus vai te perdoar. Quem escolhe ser perdoado é você. Se você chegar para Deus e se prostrar diante dele e pedir o perdão, ele vai te perdoar. Não há nenhum pecado tão grande e uma iniquidade tão suja que Deus não possa olhar com um olhar de perdão. Nós nos cobramos muito e a gente tem que entender que nós não somos perfeitos, mas isso também não é uma desculpa para fazer tudo errado. Então, aqui a gente pode pensar, por que Davi pediu para Deus para pagar os pecados? Isso indica que há um registro de nossos pecados? Então, Davi, quando ele pede para pagar, é porque eu acredito que seja quando a gente se envergonha muito de um pecado, pelo menos na minha concepção, a gente não quer que ninguém saiba dele. Só Deus, porque Deus não tem jeito, ele vai saber de qualquer jeito. Mas a gente fica naquela angústia de, meu Deus, e se alguém souber? E a gente fica pedindo perdão, 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 e às vezes a gente pensa no final dos tempos. Até uma coisa engraçada, como se Deus fosse passar um slide com tudo que a gente fez para todo mundo ver e a gente passar vergonha. Então, quando o Davi fala isso, eu só consigo pensar nisso. Tipo, não revela, mas querendo ou não, ele escreveu sobre isso, então ele meio que revelou. Mas o importante é que Deus apague, porque se Deus apaga, quer dizer que Deus nos perdoou. Então, ele, aqui ainda, né, a minha Bíblia traz uma reflexão, que é em que momento Deus retira o Espírito Santo de uma pessoa?
Você conhece alguma história bíblica envolvendo alguém de quem o Espírito Santo foi retirado? Isso é uma questão, às vezes, um tanto polêmica, porque a gente costuma ouvir aquela frase de que Deus ele não se afasta de nós. Nós que nos afastamos dele. Só que o Espírito Santo ele só habita onde é um local para ele. Quando você busca ele, quando você se dedica a ele e tem a noção do papel do Espírito Santo, ele está ali com você, no agir na sua vida. Mas quando a gente se afasta, ele também se afasta. Porque não tem como habitar as duas coisas ao mesmo tempo. Não quer dizer que Deus não continua ali observando nossas ações e intercedendo por nós. Mas quer dizer que as nossas ações nos afastam de Deus. Bom, aqui é uma pergunta para a gente refletir. Você já experimentou o perdão de Deus em sua vida? Como foi que você se sentiu? Bom, eu já experimentei o perdão de Deus na minha vida. E acredito que todo mundo que está assistindo já experimentou. Nas pequenas coisas, de coisas que ao olhar dos outros não é nada, mas que pra gente incomoda muito. Então, quando a gente ora e sente a presença de Deus de tipo, agora sim, eu estou sentindo que realmente Ele me perdoou. Isso é muito gratificante, porque a gente se culpa, a gente se envergonha. A gente não tem aquela coisa de chegar para alguém, por exemplo, um padre ou um monge, e confessar nossos pecados. A gente sabe que o único que pode interceder por nossos pecados é Jesus, e o único que nós devemos confessar nossos pecados é Ele. Mas o nosso pecado, mesmo em secreto, nos envergonha. A gente fica o tempo todo pensando no pecado, mesmo após pedir perdão a Ele. Então, quando a gente sente aquela coisa do ser perdoado, tipo, o mal que eu fiz não me alcança mais, dá um sentimento de, caramba, Ele está me ouvindo, Ele está aqui comigo, e Ele não me abandonou. Eu fui um filho ruim, eu fui um filho rebelde, mas Ele não me deixou para trás. Então isso é muito importante. Todo dia entregar o nosso caminho ao Senhor, dedicar a nossa vida a Ele e fazer com que Ele habite em nós, para que nós possamos fazer diferente de Davi, que apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, não pensou no que Deus acharia daquelas ações dele, porque ele agiu conforme a carne dele. Nós precisamos todo dia lutar contra o nosso desejo da carne, sendo em qualquer área da nossa vida, porque são coisas que marcam a gente para sempre. Então, não façamos como Davi nessa parte, mas também façamos como ele, na questão de se arrepender, de expor o nosso pecado a Deus e pedir perdão genuinamente e pedir para que Ele transforme o nosso ser de todo jeito, nos transforme por completo. Eu ouvi essa semana uma frase que quando a gente aceita Jesus, Ele entra na nossa vida na forma de uma faxina. Ele tira tudo do lugar, limpa tudo e pra gente parece que tá uma bagunça. Só que não tá uma bagunça. Antes da faxina ficar pronta, ela precisa ser toda desorganizada até tudo voltar pro lugar. Então, às vezes parece que tá tudo dando errado, mas não tá. É só Deus fazendo a faxina. Nossa luz entre espinhos,
A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Bom, oremos ao Senhor para pedir para Ele, para nos entregar a Ele todos os nossos pecados, todos os nossos arrependimentos e tudo aquilo que aflige o nosso coração. Oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigado por ser quem Tu és, por não lembrar dos nossos pecados quando nós pedimos perdão, por perdoar genuinamente, por sempre estar com a gente independente do nosso merecimento. Senhor, obrigado por nunca desistir de nós. Por favor, cuide de cada um que está ouvindo essa palavra, em seus lares, seja onde quer que eles estejam. Cuide daquilo que os aflige, perdoe os pecados deles. Até aqueles que eles envergonham de dizer para o Senhor. Perdoe de todo o coração. Cuide da nossa vida e cuide da nossa igreja, para que nós possamos estar juntos de novo para Te adorar. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Obrigada por assistir os nossos cultos todo domingo e quarta-feira às 7 horas. Curtam e compartilhem com os amigos a palavra do Senhor.